Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Primeira aula do ano 2023. Chega de moleza. Como disse o pastor Antônio Fonseca, chega de moleza. Retomando então as aulas, as atividades, o ano letivo 2023. E vamos retomar as aulas falando do assunto muito importante, pouco falado, ensinado nas igrejas. Mas é no seminário que a gente escuta esse tipo de mensagem. E quem faz o curso tem esse privilégio de aprender sobre a temática seitas e heresias, ou também chamado heresiologia. Tá? E vamos introduzir a aula hoje, a temática hoje, e vai ser bem nesse nome de Jesus. Estamos aí na expectativa do ano abençoado. A formatura sai nesse ano, amém? Para alguns aí vão se formar e outros vão continuar a jornada. Deus fará outros mais bravos guerreiros aí para entrar na arte aí, na cultura do saber do reino de Deus. Antes da gente entrar na aula, aproveitar que está gravando, eu gostaria de dar um aviso, que a gente avisou lá no grupo que o curso teológico são 12 mensalidades, para deixar gravado aqui, são 12 mensalidades, cada uma por mês, né? Então, no mês de dezembro, nas férias, inclui o pagamento dessa mensalidade, né? Para a gente deixar já, explicar certinho, para quando chegar em dezembro, tá todos os alunos cientes aí, em nome de Jesus. E aí, então, mesmo nas férias, tem a mensalidade, são 12 mensalidades por mês, né? 12 no ano, uma por mês, né? 12 por mês. 12 no ano. E o mês de dezembro também inclui a mensalidade aí, só para deixar acertado aí em nome de Jesus. O pastor Valmir mandou reforçar esse convite, esse aviso, melhor dizendo, esse aviso para que o mês de dezembro também é aí mensalidade, que o povo acha que para as aulas acha que não precisa pagar mais nada, né? E aí a gente não tem o acerto e a ajuda que a gente recebe aí, para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Eita, que amém. Amém. Glórias a Deus. Seitas e heresias, vamos orar? Em nome de Jesus. Amado eterno Deus, te glorificamos e te louvamos nesta noite, pela tua graça, pelo teu poder. Estamos retomando aqui os assuntos, ó Senhor, da teologia, Instituto Teológico aqui em Suzano, Instituto Quírios. Queremos pedir a tua bênção, a tua graça neste ano, Pai. Quantas pessoas disseram que estariam aqui, Pai? Desperta, Senhor, o coração das vidas, dos cristãos, dos crentes, Senhor, a importância e a responsabilidade de aprender a tua palavra, se disciplinar, de se dedicar, de gastar tempo contigo, se preparando, ó Senhor, e recebendo o conteúdo, o ensino da palavra de Deus, da tua palavra. Nós oramos, ó Pai, nesta noite, pedimos que o Senhor venha nos abençoar nessa primeira aula aqui, nos trazendo grandes princípios e valores do reino, que a nossa mente esteja aberta e cativa para receber a tua palavra, que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. Aqueles que vão pegar esta aula online também sejam ricamente abençoados e visitados pelo ensino que aqui vai ser ministrado. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Como ainda estamos aguardando os acertos, a gente vai introduzir a aula aí, e durante a semana a gente vai arrecadando, e aí a gente perde material aí na mensalidade de janeiro. Vamos lá, irmãos. Por quê? Por que eu devo estudar seitas e heresias? Quando a gente olha essa matéria, a gente acha, nossa, mas por que eu vou estudar as heresias de outras religiões? Isso não é errado aprender. Eu vou aprender o que não é certo, mas isso é interessante. Quando você começa a estudar as heresias e as interpretações erradas, ou as falsas hermenêuticas de outras religiões e de seitas, isso vai fundamentar mais aquilo que nós queremos. Vai fortalecer, solidificar, consolidar aquela doutrina que, se a gente tinha qualquer dúvida em relação àquela doutrina,
ao estudar aquilo que é contrário, fortalece aquilo que nós cremos que é a verdade da palavra. Posso ver amém? Amém. Eu quero que você entenda isso, que quando você estuda a doutrina dos mormons, por exemplo, as falsas ensino deles vai fortalecer a verdade da palavra de Deus que a gente aborda. Então as questões que eles aprenderam errado vão fortalecer a verdade que nós já cremos que é baseado na palavra de Deus. Então por isso que é importante aí aprendermos, né, e estudar essa matéria. E nós aqui durante esse mês, nós temos que deixar claro alguns pontos aqui, que os objetivos gerais desse curso aqui, primeiro é entender o que é apologética. Diga apologética. Apologética. Alguém sabe o que quer dizer apologética? Tem ideia? O que é apologética? Calma, um de cada vez. Apologética. É muito importante essa palavra dentro desta matéria, tá? Então vocês vão aprender o que é uma apologia. Eu já ensinei isso aqui. Eu acho que em eclesiologia nós falamos dos grandes apologistas, depois da era dos apóstolos, os pais da igreja e os apologistas que se levantaram ali para defender a fé. Diga defender a fé. Defender a fé. Então um apologista é aquele que defende a fé. Nós vamos entender o que é apologia, né? O que é apologética, tá? E a importância, por que apologética é importância na área teológica. Conhecer a heresiologia como ramo da apologética, tá vendo? Então, filtrando. Então, vamos começar aqui nessa premissa. Primeiro, então, nós temos a teologia. Nós temos a teologia. Depois, nós temos a Saura Dardela. Pai do Senhor. Depois, nós temos apologética. Nossa, está muito feio. Nossa, esse é um talento, ficou show, hein? E depois nós temos a heresiologia. Pai do Senhor, meu querido. Depois nós temos a heresiologia. Então veja aí, ó, teologia, apologética e heresiologia. Então dentro da teologia, que é o estudo da pessoa de Deus, pode ser o Gabi, é o estudo, né, da pessoa de Deus, ou do ser de Deus, aquilo que ele tem revelado, né? Nós temos a apologética, e dentro da apologética nós temos a heresiologia. Então, para a gente chegar à heresiologia, temos que passar pela teologia, pela apologética e a heresiologia, que no caso é seitas e heresias, aí é o mesmo termo, a mesma, são sinônimos aí, a terminologia. Então, entendendo essa cadeia, essa sequência, nós vamos perceber que o apologista, ele tem que ser um teólogo. E como teólogo apologista, ele vai ser então alguém que vai estudar as maiores religiões. Quantas religiões nós temos no mundo? 10. Ó, você fez o dever de casa, rapaz? 10. Outros falam 11, né? 10. Eu já acho que passava 10 religiões. Eita, por aí. 10 religiões. Depois você faz aquele pix lá, entendeu? Eu quero profetizar aqui para os alunos muita paz e muito pix. Amém. Glória a Deus. Ó. Pegou de pix aí, você vai lá, gasta o pix no sabão do dia, depois tem que devolver. Tem isso, né?
Mas isso é só um mero detalhe. São problemas técnicos. Aleluia. 10 grandes religiões. Alguém pode me falar uma religião aí? Catolicismo? Sim. Espiritismo? Hinduísmo? Budismo. O catolicismo aí entra como cristianismo também, na verdade, né? Entra como cristianismo, mas é uma divisão que eu vou passar para vocês de seitas, né? Daria mais se for, né? Tem muitas ramificações. Então, mas as ramificações são as seitas. Mas as seitas entram também? Não, religião, das religiões vem as seitas. É as seitas, né? Entendeu? Aí nós temos confucionismo, vocês não falaram, taoísmo, jainismo, shintoísmo, zoroatrismo, né? Sikhismo, são umas que são nem tão muito conhecidas, né? Islamismo, a grande religião que tem chegado até nós. E aí, do Islã sai o quê? As ramificações. Quem sabe as ramificações aí? Tem os sunitas, tem os xiitas, que são ramificações do islamismo. E tem o outro também, que eu esqueci o nome. Os 3 mais conhecidos aí, né? Então, do islamismo vem as ramificações, que são as seitas, né? Então, a gente tem que diferenciar religião de seita. É muito importante estudar essa matéria, irmão, para poder evangelizar. Quando nos deparamos com alguém dessa religião, nós temos que ter argumento, conhecer o que eles pensam, ou pelo menos ter uma ideia geral, para quando nos deparar com eles, poder ter um debate sério, respeitoso, e ao mesmo tempo, refutar. E eu já expliquei o que é refutar aqui em homilética. O que é refutar uma ideia? O que é refutar uma ideia? Refutar. Hã? Defender, mas como? Representar? Também, aquele que refuta, representa, defende, mas a refutação, irmão, é rebater as ideias contrárias usando argumentos. Isso é refutar. Você não pode falar, é tudo do diabo, é tudo do inferno. Não, não é assim. Não, a gente sabe que já está chegando, já não tem diálogo aí, acabou a conversa. Refutar é usar os argumentos para rebater aquela ideia contrária, que é o papel do orador, daquele que quer convencer as mentes, como nós estudamos aqui em homilética. Foi homilética? Estamos acabando na hermenêutica, né? Foi a última, né? De dezembro de 2022, final de novembro, acho que foi homilética e hermenêutica, né? Então observe que nós temos que refutar os argumentos refutar as ideias contrárias com argumentos sólidos. Isso é refutação, né? Então é importante. Não estou falando reputação, estou falando refutar, né? Refutar, aí é outro conceito aí, a reputação. Falar da imagem de alguém aí. Então nós temos esta ordem aí, e para a gente entender um pouquinho o que é heresia, nós temos um conceito aqui, que a palavra heresia, lá no quadro lá em cima, dá para ver aí? Ela deriva de uma palavra, aireses, que significa escolha, seleção, preferência, é o conceito da palavra heresia. Daí desta palavra surgiu o termo seita, devido à semântica aí. Do ponto de vista cristão, nosso ponto de vista, heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-se do ensino da palavra de Deus e adotar e divulgar suas próprias ideias. Então, o herege, ou este grupo que se reúne em torno de uma heresia, eles se afastam da palavra, da verdade, em torno de uma ideia própria, de uma ideia peculiar da mente de alguém, ou das ideias de outra. Então, não tem, aquela pessoa não está no grupo, mas ele segue a ideia de alguém que é contrário às Escrituras. Esse é o ponto de vista cristão do que é heresia. Em resumo, é o abandono da verdade. Resumindo aí, heresia é abandonar a verdade, né? Então, para ser um herege, precisa conhecer a verdade. Não tem como ser herege sem conhecer, ou estar no meio.
Então aí eu abro parênteses para dizer nessa noite, que quantos testemunhos de Jeová estão lá e eram da igreja? Quantas pessoas que fizeram parte de uma igreja e agora evangélica, agora está no adventismo, está no mormonismo, que são realidades bem próximas de nós. E diz que lá na TJ tem uma amiga da gente, que ela era assembleiana. Tem aí ela muito. foi pro TJ e ela disse que o que mais se aproxima da Bíblia é o TJ. Olha isso. E você observa, quem já conheceu alguém que saiu da igreja e foi para a Assembleia de Jeová? Eu conheci já. Alguém aqui conheceu? Levanta a mão só para eu saber. A metade aqui conheceu alguém que fez parte de uma igreja. Então a irmã Maite que congregou comigo e foi para a Assembleia de Jeová. Então todos nós, ou a maioria de nós, conhece alguém que o seu lugar está bem próximo. Pessoas que estão na igreja, mas que não estão fortalecidas na doutrina e são levados então para outras religiões ou até mesmo seitas. Por isso a necessidade de aprender. Eles também é uma família que era do testemunho de Jeová e foi Aí é o contrário. Foi o contrário. Glória a Deus, mas é difícil ouvir, irmão. É difícil de ouvir. Mesmo. Eu não sei se é melhor ou pior, mas meu pai saiu do terreiro. Ah, é seu pai, né? Terreiro, É. foi pro TJ. Você falou que ele era de lá. Ele era espírita. Ele era espírita e foi para o testemunho de Jeová. Não sei, né? Ai, Se Deus. conta aí, né? Mas eu costumo dizer, eu não sei se é uma coisa que eu tenho comigo, que toda seita tem um livrinho, para eles serem diferenciados. Pode ver. Sim. A igreja começa bem. Daqui a pouco eles começam a querer um livro só deles, para ele ser quer ser exclusivista. Que é um negócio diferente. Você já citou duas características aí de uma seita. Duas. Então, quer ser exclusivo de todo mundo, quer ser mais especial de todo mundo. Então, toda seita tem um livrinho para se diferenciar das demais igrejas e demais religiões, entendeu? Para eles Exatamente. seguirem um modelo que alguém teve uma visão, revelação e por aí vai. E aí que você identifica uma seita. Já falou duas. Que é o quê? Uma revelação fora da Bíblia, outra fonte de autoridade fora da Bíblia e exclusivismo. Exclusivista. Só nós temos a verdade. Então, quando alguém falar isso, irmão, escapa-te por tua vida. Porque Deus não está nesse negócio aí não. Nós temos a verdade. Aqui Deus, o nosso Deus é verdadeiro. Todo mundo é falso. Ou seja, ninguém mais é nossos irmãos, só nós aqui. Exclusivismo. E geralmente as seitas dominam pelo medo. É através do medo, de lavagem cerebral, em torno da personalidade de um líder, outra característica, gira em torno da figura de um grande homem, de um grande líder, ou mulher, ou homem. Essa pessoa ela é adorada até mesmo como Deus, acaba sendo uma divindade, sendo adorada naquele meio, idolatria. Então, é interessante notar as características aí de uma seita. Mas vamos lá, para a gente entender um pouco aí o termo, nós vamos aprofundar mais esse conceito aí. Heresia, vamos lá em Atos 5,17. Atos 5,17. Vamos observar a expressão heresia, né? Que é um termo bíblico, é uma terminologia bíblica. Atos 5,17. Eu estava avaliando esses textos, interessantíssimo. Uma pequena cadeia temática aí. Atos 5,17. Olha lá. Pode ler. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Olha aí, você vê então que havia uma seita. Que seita era essa? Dos saduceus, que veio de onde? Dos fariseus, mas mais específico da religião judaica. Do sumo sacerdote. Do judaísmo, não, judaísmo, religião. Judaísmo, que tinha os seus representantes, que eram os sacerdotes, e uma ramificação do judaísmo é a seita dos fariseus, dos saduceus, e por aí vai. E tantas outras que havia, né? Havia os herodianos, mas aí já não é mais judaísmo, né? Mas havia várias seitas dentro do contexto ali bíblico. Então você observa que houve aqui uma inveja
da seita, né? Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, aí tem um parênteses, que não é dos originais parentes, tá? Esses parênteses aí não estão nos originais. Então, aí é só para a gente entender melhor o texto. Então, é um grifo aí. E eram eles da seita dos saduceus, né? E encheram-se de inveja. Então, você observa o termo seita, mesmo que indiretamente aí. Vamos para outro. 15, verso 5. O meu tá partido. Meio Par- do partido. Hã? O meu tá Partido. Então, porque seita é partido. Aqui, ó, seita, ó, partido, facção, Quê? partido, facção. Quinze. E aí, irmão, olha só a ideia que vem aqui na minha mente. Quantas igrejas que estão caminhando mais para uma seita do que para uma igreja? Estão dando passos, não são uma seita ainda, mas estão caminhando rumo para ser uma seita e deixar de ser igreja. Isso é muito sério, muito sério. Né? Mas vamos lá. 15 o quê? Atos 15, verso 5. Pode ler? Pode. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ah, meu Deus. Qual que é a epígrafe do capítulo 15 aí? É. A controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Olha aí. Epígrafe é aquele cabeçalho, né? Um pequeno A título, questão né? dos ritos mosaicos, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Assembleia de Jerusalém. Era uma igreja ou era judaísmo aí? Essa Assembleia de Jerusalém. Eu acho que era judaísmo, porque está falando acerca de Moisés. Era judaísmo? Então, mas aí a gente tem que tomar cuidado para não cair no erro. Porque aqui o contexto é igreja, irmão. A igreja. Ah, tá. Era a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva de Jerusalém. Ah, é verdade. Eles Que estavam- teve o concílio. E eles estavam no meio desse. é verdade. E aí é exatamente isso, Márcio. Na igreja, E e o camarada era da seita. Misericórdia. Olha a verdade aí. Olha o texto, lê de novo o texto. Alguns, porém, da seita dos fariseus. Segura aí, alguns. Alguns. Graças a Deus que é alguns. É algum. Lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Regra da hermenêutica, da pregação. Né? Então, alguns, graças a Deus que eram alguns. Mas melhor que fosse nenhum. Continua. Que tinham crido. Olha aí, que tinham crido. Mas Ou seja, crido Na em quem? verdade, crido em Jesus. Em Jesus. Só que é um versículo isolado, né? Exatamente. Dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhe que guardassem a lei de Olha, Moisés. ou seja, Ou a seja, circuncisão é que salva. Era necessário. Eles- Aqui a minha está dizendo que era necessário. Eles creram, mas ainda queria estar atrás da lei, né? Da lei de Moisés. Um dos grandes problemas da igreja primitiva era isso. Se desvincular do judaísmo. Romper com o judaísmo, que era um antigo pacto, um antigo tratado, né? A antiga aliança. Se falar com o judeu, não fala Antigo Testamento, fala Antigo Pacto, fica mais suave. Se você falar Antigo Testamento, eles não vão gostar não, porque é o que eles acreditam. Então, que história é essa de antigo, rapaz? A Torá é o coração da lei de Deus. A Torá é os 5 dedos da mão direita de Deus. A Torá é a resposta que muda e converte o mundo. O judeu vai dizer isso. Então você diga para ele assim, o antigo tratado, né, antiga aliança. Ele não vai concordar muito, mas vai ficar mais suave. É um termo mais leve. Porque essa ideia de Antigo Testamento é um conceito cristão. É a visão cristã, não é a visão judaica. Nós falamos isso em bibliologia aqui, né? Mas vamos lá. Então, quando você lê aqui, a ideia é que é o judaísmo, mas não é. O problema aqui é que estavam na igreja, eram fariseus, não eram uma pessoa qualquer. Não era um inocentezinho que não conhecia a Bíblia. Era um Hassidim. O Hassidim era um nome hebraico, uma terminologia para os fariseus, que eram homens de alta credibilidade no conceito judaico aí, mas que eles acreditaram em Jesus, estavam na igreja primitiva, mas estavam ensinando que para ser salvo tinha que circuncidar. Então você vê pessoas que estão na igreja, mas que porém ainda têm a mentalidade de seita. Meu Deus. Aí você pode me perguntar, pastor, então se uma igreja dividida é igreja?
se há facções dentro da igreja? É igreja? Calma aí, não tira conclusão precipitada. Porque para ser uma heresia, tem que girar em torno de uma ideia. Ó, vamos criar um conceito. Em torno de uma ideia. Ela tem práticas, atitudes de uma seita, mas ainda não é, mas está caminhando. Para virar seita só falta mudar a doutrina. Porque se mudar a doutrina, por exemplo, se aqueles que estão na frente são a favor de partidarismo, se o pastor da igreja fomenta a divisão na igreja, só resta ele ensinar a heresia, porque a verdade já não está aí. Porque a igreja é o corpo, sim ou não? Igualmente como aconteceu lá, né? Lá onde? Com Lúcifer, né? Isso, lá no céu. Lá no céu, né? Ali, Houve uma partida, um rompimento, uma facção. uma facção, um terço, né? A Bíblia diz que foi um terço. Uma terça parte. Uma terça parte dali se rebelou. Se juntou. Em favor a Lúcifer, que instigou os outros. Isso. Né? E aí foi a eleição dos anjos, lembra? A eleição dos anjos foi aí. Nessa escolha, o livre-arbítrio deles foi colocado à prova aí. Então, mas realmente, começou no céu, onde entrou o pecado. Então isso é pecado, partidarismo, facção. Só que aqui, no caso da heresia, esse grupo rompe com a verdade. Então a igreja, ela não está ainda sendo uma seita, mas ela já está tendo obras da carne. Porque facção é obra da carne. Nós vamos ver lá em Gálatas, capítulo 5, verso 20. Heresia também é obra da carne. É obra da carne, está lá capítulo 5, verso 20 de Gálatas. Vamos chegar lá. Então, olha só, dentro da igreja, pessoas que acreditavam em Jesus, mas aí que estavam ensinando que para circuncidar, eu quero que você entenda aqui o contexto, irmão. Vocês fizeram Atos. O livro de Atos vai contar no contexto das viagens de Paulo, irmão. Paulo veio para Jerusalém para contar as boas novas que Deus estava fazendo no meio dos gentios. Aí esses fariseus jogam um balde de água fria. Não, tem que circuncidar. Se eles querem ser salvos, tem que circuncidar para ser salvo. Os fariseus, os messiânicos aqui, eram messiânicos. Na verdade, eles estavam pregando a lei aí, né? Exatamente. Pregando a lei, né? Imagina, eles pregarem no culto de domingo, ou de sábado, ou qualquer outro dia, e ensinar que para ser salvo tinha que circuncidar. Paulo ensinando lá que tinha que se santificar para receber a graça de Deus, e os caras vindo com a lei atrás. Com a lei. Irmão, era dentro da igreja. Era dentro da igreja. Por isso, quando a gente lê um texto, né, a gente corre o risco de achar que é judaísmo aqui, mas não é. Porque você pode observar, está contando as viagens do missionário. Olha que não é aqui, ó. Aqui, ó, verso 1 e 2. Ó. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Ó. Atos 15, verso 1. Alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Ó, é assim que o Lucas começa. Capítulo 15. Se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha isso. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém. Olha só, isso foi lá onde estava Paulo e Barnabé. Correto? Começaram a ensinar esse negócio de para ser salvo tinha que circuncidar. Aí Paulo brigou, que quando tem uma contenda, para onde vai? Vamos tudo para a sede. Vamos resolver na sede. Foram para Jerusalém. Então resolveu Paulo e Barnabé, alguns dentre eles, subir a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, tanto Samaria, contando a conversão dos gentios, contando as maravilhas, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegou a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Aí parece que eu vejo o fariseuzão lá, barrigudão. Adiantou nada. Ele falando, adiantou nada. Aleluia. Eu estou até vendo. Pregou. Ei, pastor, então... Se eles querem ser salvos, tem que circuncidar. Aqui não pode ser assim não, tem que cumprir a lei. Então aí você vê uma mentalidade de seita no meio da igreja.
Isso é muito sério, porque pode haver crentes aqui, na nossa sede, nas nossas congregações, com essa mentalidade. E essa mentalidade não é o que Deus quer para a vida dele. E sempre gera na mentalidade na vida de outro. Porque mais ruim que seja o crente, ele vai ter um seguidor. Ele influencia a vida de alguém. A Gabi está rindo ali, Que né? nem diz a Natasha, é verdade. É. Então, por isso que ensinamento, irmão, da igreja, tem que bater firme no ensinamento, nas doutrinas, as verdades centrais da fé, para que não haja dúvida. Até Entendeu? porque a gente tem que 24, conhecer a 5. verdade da palavra de Deus. Não Não fala. estou atacando o senhor, e nem o ministério, nem o pastor, o presidente, Sim. nem nada. Sim. Mas um belo dia, vamos dizer que o senhor surge com uma ideia inovadora. Achando que Uma descobriu a revelação. pólvora. Descobriu a pólvora. Um chás, É. uma revelação extra, mega, inspiradora. Master Blaster. Chega lá no culto, lá, entendeu? Com uma coisa diferenciada que vai mudar as vidas. Aqui, ele conhece, ele é professor. Ele sabe o que ele está dizendo. Aí cai no boto. Porque a maioria das pessoas que lançam as seitas não são pessoas indoutas. Sim, São exato. pessoas conhecedoras, Exatamente. com Isso. propriedade para ludibriar e enganar Sim. aqueles que vêm depois. Como é que ele vai indicar para o autor de outra ideia se ele não conhece lá de cada verdade? Então, Entendeu? ele tem que viver o evangelho, estar no contexto evangélico, mas nunca concorda com as verdades, e aí daqui a pouco, só que até então ele está ali, ó, cara, nunca concordei com isso, nunca aceitei isso, não concordo com isso, mas é princípio, é doutrina bíblica, então ele acaba rompendo. Aí isso é o conceito do termo heresia, é romper em torno de uma outra ideia dele própria ou de outra pessoa. A gente conheceu um irmão, só para o senhor voltar. Sim. Ele congregava numa De igreja água, saudável. Ele congregava na igreja saudável, com princípios bons. Daí ele começou a lançar umas modas aí, dizer que estava fazendo teologia, que o salário do pecado é a morte, que o salário do pecado é a morte, que o salário do pecado é a morte, que ele não queria estar vivo quando Jesus voltasse, que se ele morresse ele já pagava as dívidas dele, que Romanos estava falando sobre isso, abriu uma igreja. Nossa. Encheu a igreja, que essa heresia do salário do pecado é a morte. Rapaz, quem foi atrás dele arrumou problema, e ele arrumou um monte de problema, mas que ele encheu uma igreja, ele encheu. E ainda enche. Com heresia. Deixa eu falar Ele uma... quis se estribuchar todinho, acho que Deus ainda tem um propósito na vida dele, para ele voltar, falar, não, deixa eu baixar minha cabeça e voltar para a Assembleia mesmo. Verdade. Quando volta, glória a Deus, a possibilidade de restauração. E quando o orgulho é tão ferido que você não aceita voltar, né? É cortar, né? Cortar aí o vídeo 2 aí. Próximo vídeo.